Bom, então, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite para participar hoje dessa mesa. Na realidade, eu queria falar um pouco do meu lugar de fala, né? Ou seja, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, sou pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, e acho que para além da pesquisa que o Bruno já citou, do fluxo do processo de homicídio, eu queria falar um pouquinho também sobre a pesquisa que eu coordenei, juntamente com a Julita Lengruber, com a Leonarda Musumessi e com a Thaís Duarte, sobre os promotores e procuradores de justiça, que foi um estudo lançado no ano passado, e é também uma pesquisa que pode ajudar a gente a pensar um pouco sobre a questão das investigações policiais, né? Ou seja, em que medida essa relação Ministério Público e Polícia é fracassada na investigação de crimes graves. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a pesquisa com os promotores, porque, o resultado que mais foi divulgado na mídia foi o resultado de que o Ministério Público ele era composto majoritariamente por homens brancos, pertencentes à elite brasileira, já que tanto o pai quanto a mãe tinham curso superior, e tinha no combate à corrupção uma grande prioridade institucional. Mas um resultado que eu acho que ficou para trás, e que a gente estava conversando ali na sala antes de entrar, é o fato de que a segunda prioridade do Ministério Público, segundo os nossos promotores e procuradores entrevistados, é a investigação criminal. E não é a investigação criminal que 49% dos promotores dizem que a investigação criminal é uma prioridade, enquanto 67% dizem que o combate à corrupção é uma prioridade, né? E além disso, 61% avaliaram a atuação do Ministério Público na condução da investigação criminal como ótima ou boa. Só tem que não é investigação criminal, não é investigação policial, né? O que é essa investigação criminal na perspectiva do Ministério Público? É o procedimento investigatório criminal, que ele foi regulamentado pela Resolução 13 do Conselho Nacional do Ministério Público, e aí no artigo 1º dessa resolução está escrito que é um instrumento de natureza administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, com a finalidade de apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura ou não da respectiva ação penal. Se a gente compara um pouco essa regulamentação do PIC, ela é muito parecida com o que deveria ser o inquérito policial, né? Ou seja, a gente tem duas instituições com dois instrumentos fazendo, no final das contas, uma mesma atividade. E nessa pesquisa, quando a gente perguntava quais eram os principais obstáculos para que o promotor ou procurador exercesse as suas atividades, o segundo lugar, com 91,3% de apontamentos, era a instrução deficiente do inquérito policial. Ou seja, o maior obstáculo para o promotor ou procurador exercer as suas atividades é a instrução deficiente do inquérito policial. Então, o que a gente faz? A gente cria uma outra estrutura, a gente faz o PIC, né? E depois aparecia que outro obstáculo era, por 88% dos entrevistados, destacaram as investidas contra o poder de investigação do Ministério Público. Então, eu acho que uma primeira questão que me chama muita atenção é que a gente sabe muito pouco sobre o que o PIC retorna, né? Quais são os casos que o PIC consegue esclarecer, em que medida esse PIC ele é realmente melhor do que o inquérito policial. E o que me chama mais atenção é, será que a gente precisa de duas formas de investigação? Né? Ou seja, será que a gente precisa de Ministério Público e Polícia fazendo a mesma coisa por meio dessas investigações? Não seria melhor, então, a gente reservar o PIC para os casos de letalidade policial, onde a atuação do Ministério Público ela é altamente questionável e altamente problematizada, né? E acho que o livro do Zacconi mostra muito bem isso. Então, essa é uma primeira questão que eu queria destacar. E a segunda é dentro da pesquisa que o Bruno tinha colocado, que foi uma pesquisa que eu coordenei em 2014, com a colaboração do professor Raton. A gente investigou os processos de homicídio que tinham sido encerrados em 5 capitais, né? Belém, Recife, Goiânia, Belo Horizonte e Porto Alegre. O tempo médio naquela época era de quase 9 anos,
E aí eu estou falando 9 anos para se chegar a uma primeira sentença do júri, né? Ou seja, você passa quase uma década para chegar à primeira decisão. E nesses casos, 1/3 do tempo era destinado à investigação policial. E aí é bom ressaltar que a gente está trabalhando com processos, ou seja, investigações policiais que foram bem-sucedidas, né? E para essa apresentação, eu fui olhar de novo para esses resultados, já que a pesquisa tinha sido encerrada em 2014, e o que eu pude constatar é que dos 785 processos pesquisados, apenas 39, o que dá um pouco mais de 5%, contavam com algum tipo de participação do Ministério Público durante a investigação policial, né? E aí, qual era essa participação? Era uma participação em que o promotor procurava indicar a polícia no que poderia ser investigado para esclarecimento do caso. Então, era pedido de perícia, pedido de prisão temporária, solicitação de inquirição e reinquirição de determinadas testemunhas, solicitação de juntada de documentos, e apenas em um caso, o promotor foi bem específico, um caso de Recife, tá bom? Você ficar bem feliz. O promotor foi bem específico. Ele requisitou o exame de sangue humano na arma do fato para verificar se o suspeito, de fato, era ou tinha alguma relação com aquele delito, né? E nessa mesma pesquisa, um outro dado que chamou muita atenção foi o fato de que 20% dos processos tinham pedidos de dilação de prazo, em que o Ministério Público ele era convidado a opinar sobre a necessidade de você estender ou não o tempo da investigação policial. E como é que ele opinava? De forma extremamente cartorial, formal. Em Minas Gerais, ou melhor, em Belo Horizonte, o Ministério Público chegou a desenvolver um carimbo, em que o carimbo ele carimbava no processo e dizia: desse a dilação por aí um espacinho, dias, assinatura do promotor. Então, ou seja, você sequer olhava o que tinha sido feito. Ficava nessas idas e vindas entre a polícia e o Ministério Público. E no caso específico de Belo Horizonte, entre o próprio juiz, que em Belo Horizonte o juiz era chamado a opinar nesse caso, sem nenhum tipo de participação mais substantiva do promotor de justiça. E o que fica, quando a gente compara o caso brasileiro com o caso latino-americano, em que o promotor exerce uma supervisão maior do inquérito policial, eu acho que a pergunta que a gente sempre se fazia era: e se o promotor colaborasse mais com o delegado, pensando melhor nessa investigação policial? Porque o destinatário da investigação policial é o promotor, que vai oferecer a denúncia, que é o titular da ação penal. E a partir do momento em que ele simplesmente recebe toda aquela documentação e fala: beleza, mais prazo, ou não, menos prazo, ou dilação sim ou dilação não, ele não está contribuindo para o esclarecimento, ele não está contribuindo para a coleta de novas informações ou para uma condução mais apurada da investigação policial, né? E aí eu acho que isso fica bastante sintomático num país em que a gente não consegue esclarecer 1/3 das mortes ocorridas. Segundo os últimos dados do Inqueritômetro, que é uma ferramenta do Conselho Nacional do Ministério Público, de todas as mortes que ocorreram entre 2007 e 2009 até hoje, apenas 1/3 delas foram transformadas em denúncia. Ou seja, é um cenário muito perverso. 1/3 é menos, um pouco, quase 1/3, né? Ou seja, é muito pouco, a gente investiga muito mal o homicídio, e aí nesse caso estou abordando o homicídio, que é o crime que eu conheço mais, estudei mais, e acho que é um crime que causa grande comoção, né? Ou seja, é uma percepção de que matar o outro vale a pena, porque não vai ter nenhum tipo de desdobramento, a polícia investiga mal, o Ministério Público não colabora com a investigação policial, ou abre a sua própria investigação, e com isso a gente tem uma retenção muito grande de casos na fase policial. A Ludmila já levantou algumas perguntas e algumas questões que casam aqui com o que o Rodrigo Tenório estava interessado em falar, tanto como é que isso funciona em outros países, né? Como é que essa colaboração do PIC e a fase de inquérito da investigação da polícia, como é que elas acabam se sobrepondo, concorrendo entre si, se é possível ser cooperativo ou não, e como é que isso funciona em outros países, por que no Brasil é assim, se há formas de melhorar, como é que você consegue fazer esse panorama aí? Bom dia a todos. Quero começar agradecendo